Vamos convidar agora, então, o primeiro palestrante. Olha a descrição dele. Eu acho que eu vou me chamar. Eu vou chamar eu mesmo para cá, porque ó, ele é um programador que vem criando projetos inúteis desde 2011. É eu. Eu nunca fiz nada que presta. Faz live code na Twitch desde 2018, onde tenta criar projeto com seus viewers enquanto aprende sobre alguma coisa, tecnologia nova junto ao chat. Show de bola. Então vem pra cá um cara que tá acostumado a interagir com a galera e criar conteúdo. Vem pra cá, Daniel. Vem pra cá, Daniel Reis. Salva de palmas aí, galera, para o Daniel. Valeu, Durval. Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei, esse negócio tá muito escuro, não tô acostumado com isso. É um prazer, sou o Daniel Reis. Vou estar falando um pouco sobre o meu último projeto para vocês, que eu fiz junto com a comunidade. Só que para isso eu preciso conectar aqui um negocinho, peraí. Vou botar minha senha primeiro, importante. Beleza. Aqui. Foi? Não foi? Foi? Não foi? Foi. Beleza. Primeiro, já vou dar alguns spoilers para você. Isso aqui não é um PPTX. Eu fiz aqui com HTML, JavaScript e uma porrada de gambiarra. Se der BO, foi mal. Beleza? Mas vamos testar. Então, eu comecei a fazer uma extensão para a Twitch um tempo atrás, onde eu achei um jeito de criar uma comunidade em volta dessa extensão. Eu quero mostrar um pouco para vocês e até convidar muitos de vocês aqui para estar contribuindo junto, beleza? Só que antes, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, então, sou Daniel Reis, também conhecido como Daniel Hart, faço lives na Twitch desde 2018, mas comecei a programar quando eu era muito moleque, tendo alguns contatos com o servidor de GTA San Andreas Online. Simplesmente o melhor jogo já inventado. Então, nisso eu comecei a ter um interesse a mais, comecei a mexer com o servidor de Minecraft, de MapleStory, Grand Chase e vários outros jogos que não são mais hype hoje. E acabei que fui para o mundo de web dev depois de algumas tentativas frustradas de codar Java. Não gosto disso até hoje. Então, no meu tempo livre, eu gosto bastante de ficar mexendo com música. Eu sou musicista desde criancinha também, toco vários instrumentos e qualquer possibilidade de um karaokê, não canto tão bem, nós está indo e boa. Tá, porra. Minha stack está ali, se você quiser saber um pouco mais sobre sobre outras coisas inúteis da minha vida, tem lá no meu GitHub, está ali embaixo o link, é só acessar, beleza? Beleza, então vamos começar aqui. Eu gosto de passar alguma agenda, falei que ia quebrar, maravilha. Aqui está a agenda que a gente precisa saber. Então, eu vou falar um pouco sobre JavaScript, PHP, Rust e um pouquinho de Make. Frameworks React, eu não sei React, tentei. Plasmo Actix, que é do Rust e Laravel. Banco de dados, ScyllaDB, é onde eu trabalho, graças a Deus. E um pouco de Postgres e alguns conceitos a mais, beleza? Então, para começar isso, eu vou passar uma breve história do porquê que eu decidi fazer um aplicativo para Twitch para facilitar a minha vida lá. Primeiro, eu faço live code na Twitch tem muitos e muitos anos. Deu uma bugada. Desde 2018 eu comecei porque basicamente meu chefe falou para mim, cara, você precisa aprender uma framework e parar de usar PHP puro. E eu falei, pô, mano, tá bom, né? Você está me pagando. Aí comecei, só que não sabia na época que eu tinha TDAH, eu fui só diagnosticado muito tempo depois. E é muito difícil de você sentar e focar em alguma coisa. Só que tem uma coisa que eu odeio muito, que é quando alguém chega e fica atrás, olhando o teu monitor. Mano, sai de trás, tá ligado? E para isso eu começo a focar o quanto antes, para terminar minha tarefa, para a pessoa sair de trás. Aí eu falei, pô, se tem essa pressão e ela existe, por que eu não começo a fazer live? Eu já acompanhava muitos streamers de jogos na época e também era um viciado em joguinho. Aí eu falei, pô, se eu tirar o tempo do joguinho e começar a colocar em live, talvez seja uma coisa mais produtiva. E foi isso que eu fiz. Então, em 2018, sai joguinho, entra estudar PHP e Laravel na Twitch. Nisso, eu comecei a ver que tinha uma comunidade ali dentro. E eu tinha um monitor ultra-wide na época, e vocês sabem que a Twitch, geralmente, você faz uma resolução de 1920 por 1080. Então, eu falei, mano, eu vou streamar 1920 por 1080, o restinho ali do meu monitor eu coloco um chat. Só que nesse chat, ele foi um pouco engraçado, porque quando eu comecei a desenvolver ele, os meus próprios viewers começaram a me trollar. Porque se você pega uma mensagem e só joga ela ali, se você mandar um script JavaScript ou algum comando para você acessar o próprio shell do Node, vai funcionar. E na época, eu não sabia disso. Então, a quantidade de vezes que eu fui vampetado na minha própria live, desligaram meu PC, piscaram minhas luzes, cara, insano. Isso é ter uma comunidade legal.
Então, resumidamente, era só isso aqui, ó. Você chegava, usava esse tmi.js e o que viesse aqui da mensagem do canal que você quisesse, era isso. Não tinha muito mais o que você fazer. As implementações são infinitas. Então, eu implementei as pessoas mexendo na minha Alexa, na minha lâmpada, no meu sistema de arquivo, rodaram um rm-rf barra, eu vacilei, sim. Enfim, um mundo de possibilidades, e aí veio o chat da Twitch++. E esse projeto está lá já faz alguns anos. Então, foi o meu primeiro projeto que eu fiz em comunidade, foram 3 pessoas contribuindo no total, e muita gente zaralhando. Eu falei, cara, tá, gostei. Então, vamos continuar. Então, comecei a fazer lives, eu comecei a pegar gosto nisso e dar um pulinho de 2 anos. Aí foi na hora que eu comecei a me envolver em treta, né? Um dia um viewer chegou para mim, Daniel, rolando Big Brother, o que você acha de fazer um bot pro Big Brother? Eu falei, pô, não tô fazendo nada, vamos lá. Aí eu fiz, né? Aí fudeu, né? Eu fiz porque eu não gosto do Pyongyi, ponto. Os caras foram lá, forcaram meu negócio, colocaram para votar nas outras pessoas. Então, mano, foi um projeto que deu muito bom, só que deu bom em etapas. Porque, por exemplo, eu fazia live coding, todo o processo ele foi feito em live, ou seja, muita gente que não conhecia o cenário de live coding começou a conhecer a partir dali. 20 mil pessoas sabendo que se existe, ou que existe uma categoria de pessoas fazendo live coding na Twitch, na época foi um bagulho insano. E, tipo, trouxe novos streamers para a Twitch em si. Então, galera da Twitch engajando, mano, um monte de famoso colando, famoso, mano, doideira. E todo mundo querendo ver o circo pegar fogo. Mas também consegui, com esse projeto aí, um strike da Globo. Eles não gostaram, quase derrubaram meu canal da Twitch. Um monte de gente me enchendo o saco na época de BBB, que é todo ano, infelizmente. E fã de Pyongyi chato na internet. Até aí, tudo certo. Mas, se vocês pararem para olhar aquela print ali, mano, 400 estrelas, 120 forks, tem muito projeto muito bom e importante que não tem isso. E o meu que foi uma porra de um projetinho de merda. Rolou. Tá entendendo como o circo pegar fogo é muito mais interessante para o open source do que ferramentas que fazem isso? Eu acho sensacional. Mas depois disso deu uma parada. Até porque, mano, depois que você montou um time de pessoas que estão ativamente contribuindo no open source, vocês conseguem participar de um negócio muito legal chamado hackathons. Eu falei, pô, tá na hora de ganhar dinheiro dos gringos. Até porque, mano, BR, nós não tem workaround, nós tem gambiarra. É muito mais legal. Então, Channel Point, o hackathon de Channel Points da Twitch chegou e eu já tinha uma ideia, porque novamente, eu venho de um background de muito joguinho, muito MMORPG, e eu falo, mano, qualquer coisa dá para ser gamificada. Foi uma das coisas que eu fiquei fazendo durante esses vários anos, que é gamificar meu chat da Twitch de várias formas. Então, a gente tinha um prêmio de $10.000 e um sonho. E aí saiu o Basement Heroes. Basement Heroes, ele nasceu basicamente da minha moderação. Eles são apelidados de porão, porque na época que a gente foi pegar partner, ficava todo mundo analisando tudo numa call do Discord o tempo todo, e a galera achou que eu estava botando eles no porão e trancando eles até analisar. Então, aí saiu o porão. E o Basement Heroes, basicamente, foi, a gente pega tudo o que está de mensagem vindo no chat, e para cada mensagem que você tem, você ganha um ponto de experiência. E você vai upando. Só que o que é mais legal num MMORPG é que você consegue ganhar itens, você consegue montar os seus bonequinhos, você consegue interagir com as coisas. Isso é da hora. Então, esse foi o meu primeiro pensamento. Mas eu sou dev back-end, não sou front-end, não sou designer, não sou game dev, não sou porra nenhuma. Então, preciso de ajuda. Só que eu falei, mano, e se eu pegar algum joguinho que eu já joguei e pegar emprestado todos os sprites, né? Porque pegar emprestado é um negócio, né? Não estou monetizando, tá suave. Aí tem um desses MMOs que é o Maple Story, eu falei, mano, é simples e dá para pegar. E eu fiz, né? Fiz isso aí. Espero que eu não tome um processo depois dessa talk. Então, eu peguei todos os itens, montei, passei para a web, muito JSON, XML, parsing, muita fé, mano. Fé em Deus para fazer esse negócio. Foram muitos dias. Então, saiu o projeto e ele funcionava. Ou seja, você tinha uma overlay, toda vez que você upava, você tinha um evento que mandava. Você tinha, toda vez que dropava algum item, você tinha também na própria overlay. E o próprio streamer podia fazer isso. Mano, agora fica triste, né?
Só que a gente foi desclassificado por um detalhe, amigos. Um detalhe. A gente era brasileiro. Ah, mano, na moral, cara, foi o momento mais broxante da minha vida, porque a gente tinha tudo para ganhar. Só que no regulamento, sabe aquelas letrinhas pequenininhas? Então, tava lá que os únicos países que poderiam receber o prêmio, as pessoas deviam estar nos Estados Unidos. E a gente leu a regulamentação. Só que armaram para nós igual, porque uma amiga nossa, que é a Vani, ela morava nos Estados Unidos, ela mora nos Estados Unidos ainda. E eu falei, Vani, entra no time, você pega a grana para nós tapeia os gringos, esses otários, pau no cu do tio Sam. E o que acontece? Mandei mensagem para os caras e falaram, pô, mano, agora já foi, né? É que o time tinha todo mundo brasileiro, nome de brasileiro e tal, a gente achou que vocês eram tudo brasileiro. Eu falei, pô, legal, Twitch, bacana. Passa o tempo, eu acho legal passar o tempo. Estamos aqui em 2024 agora, quase 2025. Como é que vai a vida? Cadê os projetos? Já publicou algo, tá rico? Porque, mano, é muita variável para pouca constante. Eu adoro essa frase. Qualquer BO da minha vida que eu não sei como resolver, eu falo para a pessoa, mano, é muita variável, cara. Calma, vamos analisar um pouquinho mais. Então, eu parei de desenvolver para a Twitch integrações para a Twitch depois desse hackathon em 2021, 2020, porque, mano, foi muito broxante. E eu comecei a parar de querer fazer live também. Por mais que eu tenha só diminuído o ritmo. Só que agora, amigos, isso aqui é o meu trabalho. Eu trabalho numa área agora que é de Developer Relations. Passei 5 anos como desenvolvedor de back-end, cheguei o tal do Dev Senior, aí depois eu falei, pô, mano, eu gosto muito de comunidade, eu gosto de fazer as coisas relacionadas à comunidade, e esse era o meu hobby, e agora virou meu trabalho. Então, Developer Relations é a área que faz o desenvolvedor que gosta de participar de comunidades, igual essa aqui que a gente está agora, se sentir acolhido por uma marca específica. Então, o que a gente considera como uma marca? Pode ser uma cloud, pode ser uma framework, um evento, uma comunidade, qualquer coisa que seja um grupo de pessoas desenvolvedoras discutindo sobre alguma coisa. Eu trabalho num banco de dados chamado ScyllaDB, que é esse bichinho aqui, dá para ver. Então, basicamente, a minha ideia lá é ensinar vocês, ou pessoas que tenham interesse em fazer bancos, aprenderem sobre NoSQL em si, aprenderem NoSQL e usar o nosso banco, caso seja uma coisa que seja oportuna para vocês. Então, é isso. Então, no geral, eu sou um marqueteiro, porque eu não acho muito legal. Eu acho que nenhum dev que vai numa reunião para alguém vender algum produto gosta de falar com marketing. Mano, o marqueteiro, ele só fala, mano, nosso produto é bom. Aí você fala, tá, mas por quê? Não, porque é foda, confia. Tá ligado? Não sabe falar o que stack que usa o produto, quais são as integrações, se tem endpoint, blá, blá, blá. Então, DevRel resolve isso. E eu trabalho como Developer Advocate. Então, o meu trabalho é falar que o Scylla, ele tem altas vantagens em cima do Cassandra, mas eu não vou passar muito por isso. Eu só vou dar um briefing para vocês. Para quem conhece o Cassandra aí, o Scylla é basicamente ele escrito em C++, com gerenciamento de memória muito mais foda e arquitetura Shardware. Não tenho tanto tempo, aparentemente, mas vamos indo. Mas também, o Scylla ele é muito legal, porque, por exemplo, a ideia dele é ele ter réplicas do mesmo dado em lugares diferentes. Então, por exemplo, esse aqui foi um incidente que aconteceu na OVH alguns anos atrás. Alguém aqui já viajou com a Kiwi.com? Beleza. Então, a Kiwi.com, eles tinham 10 servidores na OVH e foi o único banco de dados que estava hospedado lá que não perdeu 100% dos dados porque tinham mais, acho que 8 réplicas em um data center da AWS e outro num data center da Azure. Então, o Scylla é da hora, mano. Você vai ter muitas réplicas de tudo que você tem, baseado no que você quer. E você não precisa ter muito medo caso algum desses nós falhe, algum desses bancos falhem. Isso é tolerância de partição, amigos. Teorema de Cap, top pra caralho. Então, Scylla também tem uma diferença de Scylla versus Dynamo, tem aí um custo só um pouquinho, que você paga menos. Questão do Cassandra, que você vai ter uma latência muito menor e custa menos também. Aí tem o Big Table, nunca usei essa porra. Mas, pô, nós é foda. Então, voltando, só fazer o jabá aqui. Alguém tirou uma foto só para mandar para o meu chefe? Por favor. Beleza, então o meu trabalho é promover código aberto para comunidades locais em si. Tipo, se eu conseguir criar uma atmosfera dentro de um produto ou de uma comunidade para usar a Scylla e, ao mesmo tempo, ensinar as pessoas e fazer elas contribuírem, meu trabalho está sendo 100%. Ô, Celen, com o bagulho da Scylla? Eu te amo. Marca meu chefe.
Participar de evento, ensinar, dar uma zoada e também fazer lives aprendendo coisas como. Mas essa parte da live foi uma coisa que eu negociei com o meu chefe, porque ele falou, mano, você vai vazar alguma coisa. Eu falei, é lógico que eu vou. É lógico que eu vou vazar alguma envy, eu vou vazar algum token, mas faz parte, eu apago o VOD, ninguém viu nada, eu não tenho a comunidade de filha da puta, eu acho. Então, comecei aprendendo Rust quando eu entrei na Scylla, porque meu chefe pediu, ele falou, mano, aprende a usar esse treco. Eu falei, mano, mas que porra é essa? Não sei até agora, já estou 1 ano e meio aprendendo isso. Aprender CQL, para quem conhece MySQL em si, pode ver que é uma estrutura bem parecida, mas as regras são um pouquinho diferentes. Em vez de você ter um database, você tem um key space, e esse key space você consegue configurar a quantidade de réplicas que você vai ter desse mesmo dado. É muito da hora depois que você aprende, mano. Não vamos falar muito sobre isso aqui hoje, porque não temos tempo, mas são algumas coisas que eu tive que aprender. Eu entrei sabendo só MySQL, PHP em um sonho. Hoje eu codo MySQL, PHP em um sonho. Eu codo algumas outras linguagens, mano, um pouquinho de Go, bem pouquinho de Go, graças a Deus, consegui. Um pouquinho de Ruby, JavaScript, infelizmente, Python. Mano, tudo um pouquinho. Literalmente tudo um pouco, porque essa é a nossa ideia. Se eu tenho uma SDK em Python e eu sou Dev Advocate, eu tenho que saber usá-la de ponta a ponta. Eu tenho que saber pelo menos o básico para poder tirar uma dúvida de alguém que está iniciando. Então, enfim, e também Docker, até porque banco de dados vai várias imagens de Docker. Eu odeio Docker. Eu ia falar odiava, mas continuo odiando. E eu só aprendi porque um dos meus viewers, que é o Gabriel Vieira 18, mais conhecido como USB777, ele ficou puto de eu não saber e começou a me ensinar. Foda demais, cara. E eu aprendi mesmo. Eu fiquei muito feliz com isso. Continuo não gostando. Então, a minha tarefa na Scylla é para criar amostras que consigam fazer uma alta entrada de um alto fluxo de entrada e saída de dados em si. Então, vocês viram que parece um pouco MySQL, então a gente vai fazer os inserts, alguns selects e assim vai indo. E eu estou com uma tarefa lá agora que é, Daniel, faça um data modeling que escale a 1 milhão de requisições por segundo. Quando eu falo 1 milhão de requisições por segundo, alguém aqui fica tipo, em choque, falando, mano, o que eu começo? Por onde eu começo por 1 milhão de segundos? Levanta a mão, por favor. Não precisa ter medo não, mano. Então, 1 milhão de requisições por segundo, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, deve ser algum desses bancos loucos aí de, como é que é o nome? De grafos, não sei o quê. Aí eu falei, pô, meio paia, né? Porque, tipo, no final das contas, é só tipo uma query que roda 1 milhão de vezes por segundo. Aí eu comecei a pesquisar quem que era, quando eu entrei na Scylla, quem que eram os clientes, quem que estava apresentando essas coisas. Eu falei, caralho, tá bom. Aí eu achei umas empresas tipo Discord. Discord usa Scylla para armazenar todas as mensagens, ou seja, toda vez que você manda uma mensagenzinha, apertou na Enter, você vai usar a ScyllaDB, tem um artigo muito bom. Esse artigo, em termo técnico, para quem quer aprender sobre NoSQL e arquitetura, load balancer, os caralho, foda. O time de engenharia do Discord, mano, eles são muito, 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 muito foda. Tem outro aqui que é um negócio brasileiro, que é um dos maiores clientes da Scylla, e eu vou deixar alguém tentar acertar aqui. Vou dar só uma dica, vocês vão acertar. Food Service. iFood. Maior consumo para parte de restaurante, isso porque a Scylla tem vários clientes que participam disso, que usam para esse mesmo negócio, só que o Brasil é um paísinho continental, é um pouquinho grande, então para sustentar uma arquitetura dessa, mano, é muita requisição, é muita variável para pouca constante. Então, cara, o iFood conseguiu fazer uma palestra foda pra caralho no último evento da Scylla, e eu fiquei olhando o data modeling deles, eu falei, cara, não é possível que é só isso, mano. Não. Olhei o post do Discord também. Isso aqui vai para... Eu acho que o Discord tem trilhões de mensagens. Eles armazenam um papo de... Acho que é 10 milhões, 15 milhões por segundo. Uma parada assim. Eu falei, mano, não é possível isso, cara. Isso é coisa de louco. Era para ser simples assim? Então, tipo, tem vários outros clientes da Scylla que usam para pequenas queries. Eu falei, pô, na época eu não sabia NoSQL. Para mim era um mundo novo. A hora que eu vi também a galera da Epic Games para poder renderizar as coisas lá no... Como é que é o nome? No Fortnite. Falei, pô, tá, loucura. Então, qual que vai ser o projeto, no final das contas? Meu chat da Twitch ele tem um problema. Um problema muito simples que eu gosto de ficar pensando, mano, se eu tenho esse problema, outras pessoas também têm. E, no caso, são uma categoria de pessoas, que são os streamers.
Quando alguém chega no meu chat pela primeira vez, se você chegar lá, vai aparecer lá, first time chatting. E aí, Daniel, boa tarde. Geralmente é o Narutinho 123, é o Joselito, blá, 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 mas às vezes tem uns nicknames que eu não tenho como saber gênero. Não tem como saber nada sobre a pessoa. Às vezes que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem um cara que eu chamo ele de João CPF, porque o nickname dele é literalmente um monte de número. Porra, aí me fode. Aí, por exemplo, eu não sei nada da pessoa. Às vezes, quando eu entro numa live de jogo, eu sei qual é o nickname, membro da moderação, e se é inscrito. Então, tem já alguma coisa para eu estar assimilando. Só que a maior coisa que eu geralmente pergunto, caso eu não saiba, ou quando alguém me dá um follow, é, por exemplo, obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo primo ou prima, porque eu chamo todo mundo de primo ou de prima, para ter já uma relação próxima, assim, bacana. Então, é complicado, porque eu gostaria de me referir às pessoas como elas gostariam de ser chamadas, como elas gostariam de ser tratadas. Isso é uma coisa muito importante na nossa sociedade. Então, Twitch Better Profile nasceu dessa minha necessidade, onde eu falei, cara, eu preciso fazer uma query simples e que rode muito rápido, mas eu também preciso fazer uma coisa que ajude as pessoas e seja realmente útil. Então, essa query aqui rodou muitas vezes por segundo, tá bom? Select user ID, username e pronome from settings by user, where username igual a algum username, dentro de algum channel ID. Isso aqui, amigos, é uma query de 1 milhão de requisições por segundo. É só isso. Coisas diferentes do relacional para não relacional. Primeiro, não relacional não tem join. Já começa para aí, porque, mano, fazer join vai custar processamento, e processamento vai custar latência. Se você não tiver latência e tiver um bom tipo de indexação, é muito simples. No NoSQL você resolve baseado em o que a sua query vai querer resolver de problema. E o que eu quero aqui exatamente é, literalmente, selecionar das coisas do próprio usuário quando esses dois campos forem alguma coisa específica. E eu criei um index para isso. Só que o index no Scila ele é um pouquinho diferente, porque ele vai pegar, dependendo de como você fizer a sua modelagem, vai transformar num chave-valor. Ou seja, se você pode pensar num Scila como um Redis em esteroides, porque você consegue usar ele como chave-valor, só que com uma consistência um pouco maior em relação ao que você quer de dado. Redis é só um monte de string, Scila você tem toda a parte de tabelas, você consegue colocar os tipos de dados e assim vai indo. Então, na verdade, o username e o channel ID, eles estão juntos e eles formam uma chave. Eles são uma hash que são uma chave, ou seja, ele vai diretamente na hash table bonitinha para você buscar o dado, que é muito foda. Depois que eu entendi isso, eu fiquei muito feliz. Foram só 5 meses depois. Então, no SQL, a gente resolve pensando em qual query que a gente quer rodar. E eu só queria rodar essa query. Então, vamos começar numa timeline muito específica aqui. Agora vai vir a parte de comunidades. E eu vou explicar para vocês como que você que quer começar um projeto open source, quer começar a fazer uma parada legal com os seus próprios viewers, você pode fazer esse projeto ser uma coisa mais interessante não só para você, mas como você pode aprender com outras pessoas. Lembrando, quando começou uma ideia na minha cabeça e eu comecei a programar sozinho. E nisso eu falei, vou subir um repositório, vou fazer nem fiz documentação, eu só falei, rapaziada, tem umas issues, não tem documentação, vai. E beleza, fiz a primeira implementação em Rust, que eu chamei um projeto de consumer, a gente fez um monorepo colocando a extensão e a API, eu falei, tá, é tudo que eu preciso agora. Pelo menos era o que eu achava. Então, começou na 0.0.3, porque eu não fazia versionamento já tinha alguns anos, e eu publiquei errado 2 vezes na Mozilla, eles não aceitaram recomeçar. Então, basicamente, isso aqui é um CRUD. Para a galera que sabe fazer CRUD com PHP, JavaScript, enfim, isso aqui é um CRUD em Rust. Quem é que sabe fazer CRUD? Levanta a mão. Porra, toma, falar deles. Então, é bem simples, você não tem muita regra de negócio no Rust, é só você literalmente colocar no banco de dados, que é o Scila, e depois você consome isso. Então, isso aqui está rodando essa query, e é só isso. Simples. Agora, a segunda parte, que é você pegar esses dados. Ou seja, a gente vai fazer o select of from settings by username igual a alguma coisa. E lembrando, eu peguei literalmente o que está no repositório
E se você entrar no repositório depois e colocar lá nas tags, que é a versão 0.3, 0.4 e assim vai indo, você vai achar o mesmo código. E tem muito código zoado, tem muito console log perdido, até porque, mano, é um projeto de comunidade. Escuta essa frase minha aqui que depois eu vou me retratar. Beleza, e o que acontece? Pô, vou fazer o teste, né? Não tem user, não tem nada, eu vou fazer um teste de stressing para ver. Só que, pô, eu não tenho uma máquina boa, eu não tenho um negócio bom que meu chefe está me limitando um pouco agora. Não sei, o cara pede 1 milhão, mas não me dá uma máquina para 1 milhão. Aí, rodei um testezinho dessas 2 queries. Deu 155 mil requisições por segundo. Agora eu te pergunto, a máquina que eu estava usando de cliente era 2 GB de RAM e 4 cores. Daí, sei lá, dependendo do provedor, eu peguei o mais... foi um provedor muito X, mano, que é o mais baratinho que eu achei. Eu fui vendo, acho que inclusive é meio errado. Mas consegui um provedor, o servidor da Scylla, eu peguei uma máquina da Amazon mesmo, uma i3 Large, eu acho, não lembro, e rodou. E tipo, mano, em 35% de load eu consegui 155, sem nem tentar. Falei, então, eu acho que a minha task está resolvida. Estou livre, vou fazer o resto das coisas que eu quero agora. Até porque, tipo, minha task está ali, agora eu vou para a parte de comunidade. Até porque não adianta eu só falar, rapaziada, isso aqui roda rápido pra caralho, tá? Pode usar Scylla. Eu tenho que fazer as pessoas contribuírem no produto para que isso seja uma parada recorrente, para eles começarem a verem a marca com outros olhos. E não ser tipo uma parada, tá bom, 1 milhão de requisições por segundo. Tá. Então, comecei sozinho. P99 estava em 1 milissegundo, porque é para ser uma latência muito, muito baixa, e o read estava alto porque a minha máquina não era a melhor do mundo, então peço perdão. E se chegar no ponto de você ter uma aplicação que tem 155 milhões de requisições por segundo, e você falar, mano, isso aqui tá uma porra, cara, eu acho que é o menor dos seus problemas de infraestrutura, velho. Eu acho que você já deu muito certo. Ou você tem uma conta gigante da Amazon para pagar. Beleza? Então, no final da primeira versão, eu tinha ali um iconezinho novo e o pronome. Quando eu lancei isso aqui, a galera do meu chat simplesmente falou, cara, você fez mesmo, da hora, quero usar. Eu falei, não, eu não quero que vocês usem, eu quero que vocês ajudem a contribuir, porque tem muita coisa para poder fazer. Então, essa foi a primeira versão. E olha só, isso aqui foi eu codando JavaScript. Desculpa. Então, hard-coded, uns treco aqui, usando fetch, nem sei se usa fetch nesse negócio, local storage no seco, mano, ó, simplesmente foi isso aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo. Essa aqui foi a parte do pop-up em si, então, essa parte aqui. Agora, para o chat, eu descobri um negócio muito legal chamado Mutation Observer. Você coloca uma tag do seu DOM, da sua página, toda vez que ela muda, esse Mutation Observer, ela captura a mudança e você fala, pô, mano, é o que você quer mesmo? Até porque toda vez que chegava uma mensagem nova, eu fazia aqui uma requisição na minha API, olha os console log aqui, como é que vai? Fala deles. E depois eu dava um append de uma badge específica. Então, quando dava append de badge, eu tinha que tirar, falar, mano, o spam é uma badge, eu não sei fazer error handling nisso aqui, vai ser isso aqui mesmo, dá return, foda-se. Então, essa aqui foi a primeira versão. Agora, a segunda versão, chegou 3 novos contribuidores, o que foi uma parada muito foda pela simplicidade do que foi entregue. Quem sabe o que é um envvar aqui? Env. Levanta a mão. Beleza, quem não sabe o que é um envvar, basicamente é onde você coloca todos os segredos, todas as suas chaves, senhas, logins e tudo que for relacionado a como o sistema deve funcionar, mas não pode chegar na mão do cliente. Beleza? E eu estava com uma preguiça de fazer o sanitizamento, porque toda vez eu trocava minha env e não tinha documentação, não tinha nada. Eu falei, mano, mó pai, eu quero codar, eu sou dev, eu não sou de developer experience. Até gosto, mas não curto. Aí um dos meus viewers, que é o Henry, ele chegou, Daniel, vou mandar um PR para você então. Eu achei até bonitinho que ele mandou uma mensagem para mim. Eu não consigo mostrar isso aqui. Mas ele mandou uma mensagem para mim no Zap falando, cara, eu sonhei que eu estava contribuindo para o teu projeto hoje. Ele já me ouviu tipo, há anos. Ele não contribui nada. Eu falei, cara, está na hora de tornar esse sonho realidade. Toma. Porra, lindo. E ele mandou esse PR. Foi isso aqui, mano. Foi só isso. Quem aqui conseguiria fazer uma sanitização de variável? Levanta a mão. Sério mesmo. Na moral, mano. Muita gente que consegue fazer. Isso é uma contribuição válida para o ambiente open source. E o Henrique fez. Tá ligado? Próximo.
Matosinho, eu, novamente, não sou front-end, nunca tinha mexido com o Tailwind de um jeito sério. Foi a primeira vez usando esse tal de Shed CN. Ficou uma porra. Aí o maluco chegou e falou, mano, vou arrumar para você. Então ele mandou um PR, colocando o White Team, coisa de louco, e arrumando todo o resto que eu tinha feito em questão de board e tudo mais. Então, foi o segundo PR que eu tive. Aí chegou o Move. Falou, mano, tu tá fazendo tudo em inglês, nós é brasileiro. Fala português, alienígena, blá, blá, blá. Então, ele foi lá e falou, pô, eu vou internacionalizar o negócio. A hora que eu vi ele fazendo, vi o PR, eu falei, mano, era só isso? Tá, da hora. Foda, foda. Então, mais uma contribuição. E até o dado momento, a gente tem 4 contribuidores, 48 commits na versão 0.04. Terceira versão, a Codebase estava um horror. Porque eu estava usando um linter, o Move estava usando outro linter, o Matosinho estava usando outro linter dele, estava todo mundo, mano, cada um comitando do jeito que quer. E toda vez que você comita com um linter diferente na Codebase, tem muitas mudanças. Cada um formata de um jeito que quer e às vezes a pessoa nem mexeu naquela linha. Ou seja, vai dar conflito em algum momento. Chegou meu mano Daniel Ball, falou, velho, aceita esse treco aí, na moral, vocês estão fazendo merda. E ele colocou esse tal de biome, não sei, nunca vi na vida, com algumas regras que formatou para todo mundo e ficou liso, ficou limpo. Todos os outros PRs vinham só o que foi realmente mudado. Isso aqui é uma contribuição muito válida para o OpenSource, cara. Mudou muita coisa depois que a gente começou a usar isso. Ele também fez para o Rust. E nessa mesma versão, eu achei uma porrada de bug. Primeiro, eu tive que fazer uma fila, porque se você entrasse num chat e estivesse recebendo muita requisição por segundo, o Mutation Observer ele tem alguns probleminhas. O problema é que se você manda 2 mensagens e a primeira não tiver sido processada, a primeira mensagem ela é cancelada e volta para o topo da fila. Ou seja, eu precisei fazer uma fila dentro da fila. Aí entrou esse negócio de first in, first out, essas coisas de faculdade aí, não sei, não fiz. E depois eu tive que melhorar um pouco esse rolê do Mutation Observer. Eu não sei se pode fazer classe, se as pessoas computam com classe no JavaScript. Mas eu sou da orientação a objetos, eu não sei fazer outra coisa. Demorou? Então, fiz aqui o negócio, implementei, subi, show de bola. Então, mais um contribuidor no nosso projeto. Aí chegou o Gabriel Vieira, que é o mano do Docker lá, que me ensina, ele é o maluco de Developer Experience mais foda aí que eu conheço. Ele falou, cara, tá demorando um pouquinho para transpilar as coisas, né? Aí eu falei, Ele falou, você tirou a Node Models? Eu falei, tirei não. O negócio estava demorando, tipo, meu PC é bom, estava demorando uns 5 segundos. Depois que ele colocou o bagulho, passou para, tipo, 1. Falei, tá, é uma contribuição válida para o OpenSource, Deus abençoe esse homem, cara. Porque eu nunca ia pensar. Pô, eu estava com uma máquina muito marromeno antes. Aí eu passei por uma máquina muito boa, ficou em 5 segundos. Antes era 5 segundos, com projetos bons. O projeto estava zoado, estava assim, que eu falei, tô em casa, tá ligado? Então, boa. Quinta extensão, uma pessoa que nunca fez uma contribuição ao OpenSource na vida, mano, tá trilhando o caminho para ser dev, que é o Renan Vidal. Ele chegou para mim, Daniel, quero aprender a contribuir. Eu falei, cara, tá, o que você quer fazer? Mano, uma tarefa que é muito fácil para eu ter uma sensação que eu realmente consegui contribuir. Eu falei, tá bom. Tem muita chave ainda de internacionalização que a gente não fez. Você quer tentar? Ele, tá. E ele foi lá e fez isso aqui. Ele pegou as chaves que tinham, que estavam faltando, porque a gente deve é preguiçoso, né? A gente estava desenvolvendo só na versão PTBR, mas a gente falou que vai dar manutenção para as duas, e ele fez esse PR com algumas novas chaves. Quando ele terminou, eu vi que ele sentiu uma sensação de, pô, cara, eu consigo, tá ligado? Porque você vê os malucos codando lá, API, não sei o quê, JavaScript com Rust e React. O iniciante, ele vai falar, mano, nunca que eu vou chegar perto desses caras, como é que eu consigo contribuir? Tipo, eu, quando estava iniciando e vi alguns eventos, eu ficava nessa mesma pira. Eu falava, mano, esses caras são os alienígenas para mim. Eu não vou saber contribuir para eles. Só que existem muitas pequenas coisas que você pode estar fazendo no ambiente open source que ajuda, mano. Porque outras pessoas vão ter outras tarefas que demandam mais experiência. Só que as tarefas mais simples, por exemplo, se você for parar para pensar, é a reflexão de um junior, pleno e sênior. O júnior vai pegar as tarefas mais simples, dependendo da empresa. Tem empresa que júnior é muito explorado. Mas ele vai pegar as tarefas mais simples. E é isso. O pleno ele vai pegar umas tarefas um pouco mais complexas. O sênior ele vai falar depende.
Então, depende muito. E essa foi a contribuição. Depois veio o Grilo. O Grilo ele estava tentando fazer contribuição, mas ele não sabia que versão que a gente estava. E eu falei, mano, resolve para nós. Ele abriu o packet.json e pegou aqui e jogou um V e um version. Essa foi a contribuição dele. Depois disso, todo mundo que estava em versões diferentes sabia quando atualizar o app. Foram 2 linhas de código. 2 linhas de código. Sensacional. Mudou muita coisa. Acho que muita gente conseguiria fazer uma contribuição dessa, tá ligado? E essa vai ser a ideia da minha talk no geral. Resolvi lá 1 milhão de requisições por segundo? Me dá uma máquina melhor, um pouquinho melhor do que eu resolvo. Depois eu estou livre, para poder ajudar a minha própria comunidade a fazer as coisas. Então o Grilo fez essa boa e deu muito certo. Essa issue aqui foi muito engraçada. Simplesmente a Grazi, que é uma das viewers também, ela falou, Daniel, mano, esse botão de logout não está meio errado, não? Que parece um botão de salvar. E eu fico clicando em salvar, achando que é para salvar e estou saindo do app. Eu falei, cara, você tem um ponto. Eu não sei, eu só coloquei um botão de logout para poder testar e subir para prod. Aí ela mandou um PR, lembrando que, mano, a gente fez tudo em inglês para ajudar os BRs que queriam ter uma contribuição para tentar uma vaga para fora, a gente fez todo um planejamento para isso. Tipo, estrutura de como fazer pull request, como fazer issue, enfim, mano, foi muito, muito, muito foda. E a Grazi mandou. Ela tirou o botão lá de baixo, que é o logout roxão, e colocou ali em cima. Mudou completamente, mano. Até pra gente que estava testando o app, foi outra fita. Então, novamente, pequenas coisas que fazem grande diferença. Depois, chegou o nosso mano Cadu. Ele falou, cara, ó, vamos fazer uma logo para isso aí? Porque tipo, ele viu que o projeto estava andando e o Cadu ele já contribui para outros projetos open source na parte de design. O Cadu, ele trabalha, vamos dizer que ele trabalha num projeto chamado YARG, que é um Yet Another Written Game, um jogo onde você pega a sua bateria, quem toca a bateria, ou pega a guitarra, ou pega até a própria guitarrinha do Guitar Hero, conecta no PC e você aprende a tocar algum instrumento. Eles liberaram recentemente, inclusive, teclado. Algumas integrações para poder fazer em teclado. Enfim, o Cadu ele gosta muito de contribuir para tudo que é o ambiente da Twitch, porque isso foi o trabalho dele por muitos anos. Ele fez overlay para muito gringo gigante, sei lá, Marshmallow, Ninja, teve uns que foi banido aí também recentemente, melhor não citar. Ele trabalhava para Corsair e agora ele trabalha para o open source, o que é muito foda. Então ele fez alguns ícones, porque eu tinha lá uma seção que era, mano, você pode escolher a sua ocupação, que é se você é um estudante, se você é um designer, se você é de direito, se é um dev, que tipo de dev. Aí ele ficou olhando, tá, mano, eu faço para você aí, coloca aí. Ele fez e mandou uma logo foda também. Então, no final, chegou a Aline para poder contribuir, falando, ó, ele fez um negócio, mas ninguém integrou ainda. Eu estava resolvendo outras coisas. Ela falou, passa a task para nós aqui que nós resolve. Então, tinha muito mais coisa para poder fazer. Cada PR aqui ele tem um link específico. Essa talk vai estar lá no meu GitHub também, quem quiser dar uma olhada. Mano, pequenas coisas, às vezes coisas mais complexas, depende da senioridade da pessoa, mas, resumidamente, foi isso aqui. Você pegava a API URL, puxava a ocupação da pessoa e boa. 41, mano, já estamos na versão 0.08, com 63 commits. E no final ficava assim, ó. O João é muito bom, parece um minerador. Você tinha os ícones, caso você não tivesse algum ícone setado, tinha isso aqui. Caso você não tivesse um pronome setado, ficava um tracinho, até porque ninguém é obrigado a se identificar. Só para quem realmente quer, e boa. Então, a gente estava com um MVP bom, e a gente estava num alpha ainda. A gente lançou o beta. E no beta, tem algumas estatísticas legais aqui. A gente conseguiu, nesse ambiente de desenvolvimento, 128 usuários, sendo 49 no Firefox e 79 no Chrome, 722 interações no pop-up, uma turma de 11 a 12 contribuidores, de pessoas que estão ali realmente debatendo para fazer o negócio acontecer. Isso só porque, mano, tem uma issue, rapaziada, ó, alguém pode se dispor aqui meia horinha, 1 hora para poder resolver? Então, foi isso, cara. Foi isso. Foi uma extensão que nasceu de uma task que era para fazer uma porra de uma query, que eu falei, velho, eu acho que dá para fazer muito mais do que isso, tá ligado? Muito mais. Então, a partir daqui, agora está sendo os momentos atuais. A gente tem um líder de desenvolvimento para a extensão, que é o Move, o banido do GitHub, ele foi banido do GitHub recentemente.
Já vou contar essa história para vocês, porque faz parte também. Há uma pessoa focada em Developer Experience, que é o Gabriel Vieira. Eu, virando Senior Issues Engineer. E o Nexter fazendo um revamp de toda a UI em si. Então, a gente parou, falou, pô, a gente estava fazendo todos os dias, um deploy. Só que a hora que eu fui fazer a versão 0.1.1, eu ia quebrar o app de todo mundo, porque eu falei, velho, se eu trocar a API agora, quem não atualizar vai ficar sem o app. Então, eu preciso fazer uma estrutura um pouco mais bem versionada, porque na época eu nem tinha pensado nisso. Até porque nunca trabalhei com um ponto desse que você instalava alguma coisa. Sempre trabalhei com o web em si. Eu não sei a galera que mexe com desktop ou com binários em si, mas é isso. Então, compatibilidade de APIs e remoção dos monorepos. A gente tinha 3 repositórios, quase 4, a gente falou, mano, não dá para ficar mexendo nisso tudo num único lugar. Então, agora, development. Nexter lançou um design brabo. Tipo, isso aqui é só um sketch que eu acabei pegando. Então, tudo que estava lá, sim, ele é o Luffy flamenguista, como vocês podem ver. Mano, é muito bom esse avatar, cara. Ele usa isso nas coisas do trabalho dele com o chefe dele é gringo. Ele nem sabe, tá ligado? Quem que é o Flamengo, velho? Enfim, ele fez um revamp de toda a UI, colocou algumas features novas, deu algumas ideias, como, por exemplo, fazer estatística. Eu falei, porra, aí vai ter que ser mais uma query, aí vai me fuder. E nisso, chegou o Move. O Move falou, velho, eu quero pegar todo o front-end e refazer tudo usando boas práticas, até porque quem fez o bagulho no início, a arquitetura, fui eu. E eu não sei o que eu estou fazendo. Eu sou back-end, novamente. Eu não mexo com React. Eu aprendi React só para isso. Então, show. E agora, o momento free move, tá bom? O meu mano Move, desculpa aí fazer um jabá dele aqui, ele foi banido do GitHub, porque ele fez um aplicativo que era um fake do Nubank para enganar bandido. E alguém denunciou o repositório dele. Beleza? Então, quem aí tiver um salve, segue ele no GitHub lá, na moral. E nisso, o Move também, uma coisa que eu gosto muito de fazer para as pessoas que estão contribuindo na minha live é, cara, se eu tenho alguma oportunidade, e se você está tomando uma frente muito grande de alguma parada minha, você está me ajudando, eu quero te ajudar de volta. Então, o Move, ele está procurando um trabalho melhor, que hoje ele está num trabalho bem ruimzinho. E se você tiver alguma vaga, ele é um desenvolvedor pleno, já fez alguns freelas para fora, ele faz React, Vue.js, o que você der na mão dele, ele desenrola, ele já está no meio de desenvolvimento já desde 2019 e foi banido injustamente do GitHub por tentar ajudar a população brasileira. Free Move, tá bom? Vou deixar isso bem claro aqui. Voltando para o projeto, bom, a gente fez um painel em Laravel, essa é a minha parte, onde a gente queria ter um controle dos usuários que iam estar chegando. Então, foi controle de fluxo de novos usuários, foi controle de novos efeitos, novas features. Feature flag para tudo, ficou muito foda. Só que isso está em dev ainda. A gente não deu release nisso porque cada vez vem uma ideiazinha nova, a gente vai ficar nesse loop até mês que vem, eu acho. Então, temos agora um painel para gerenciar as coisas. E lembrando, eu não fiz uma linha de CSS para isso, o que é maravilhoso. Filament PHP, rapaziada. Meu Deus do céu, depois que isso chegou, mudou minha vida. Porque eu estou ganhando dinheiro fazendo freelance com essa ferramenta, vocês não têm noção, velho. Então, no final também, veio os efeitinhos. Quem gosta de brilhinho no chat? Eu adoro brilhinho no chat. Então, alguns efeitos que a gente está testando para colocar para a própria comunidade. Tem vários outros, mas no dado momento a gente só deixou alguns por motivos de melhor. Então, brilhinho. Esse que eu consegui fazer. Enfim, nessa talk, eu só queria deixar um ponto muito claro que foi contribuição open source é muito mais você querer ajudar e se dispor a ajudar do que estar realmente sendo um sênior ou fazendo alguma coisa muito foda ou criar um produto do zero. Porque, por exemplo, essa mesma aplicação que eu apresentei para vocês já tem para o YouTube, tem para Kik, tem para outras plataformas. Tem até para Twitch algumas versões que não tem algumas features que a gente tem. Só porque existe, você não vai reinventar a roda, tá ligado? Para mim, isso é uma parada muito importante. Você só vai aprender a programar de fato reinventando coisas que já foram feitas. Porque alguém já pensou naquele mesmo fluxo, alguém já chegou naqueles mesmos problemas. Se não tivesse, o Stack Overflow não existia, mano. Stack Overflow é uma das principais fontes de conhecimento para a gente que é desenvolvedor hoje. E você pode ver que todo mundo tem a mesma dúvida, todo mundo tem o mesmo projeto, todo mundo tem um pensamento, um negócio específico para que a gente consiga
trazer uma nova aplicação para o ambiente em si. Mas, enfim, então, a gente começou um conceito, você viu na 0.3 que foi todo zaralhado, a gente foi melhorando a cada dia, a cada pessoa que foi mandando uma contribuição em alguma sugestão. Foi um esforço de todo mundo, então, o projeto não é meu, eu não vou falar, meu projeto. Não, projeto nosso, sabe, o meme do Pernalonga, assim, ó, nosso projeto. Então, compatibilidade de API, problema de gerenciamento de dependência, monorepo, a gente testou, quebrou a cara com muita coisa e a gente aprendeu muita coisa junto. Tipo, é sobre isso. Ninguém vai falar, mano, isso tem que ser assim ou vai ser assim. Não, é uma discussão, um debate. Eu não sei tudo, vocês não sabem tudo. Se juntar todo mundo aqui dentro, nós não vai saber tudo, mano. Tá ligado? Então, otimização de performance, resolvi no Scylla. E o front-end que estava todo cagado? Porque eu fiz. Então, tipo, sabe, eu não saberia resolver isso, mas os meus viewers sabiam. Então, uma extensão funcional com uma base de usuários crescentes, back-end escalável, capaz de lidar com grandes volumes de requisições. Nossa Senhora, Jabá da Scylla, eles pediram. Então, uma comunidade e valor da colaboração open source. Antes da gente terminar, eu queria perguntar aqui se eu consegui mudar a visão de alguém em relação à contribuição open source com essa talk. Levanta a mão aí. Ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Essa é uma das citações que o meu mano Ésopo da Bolha Dev, que é o Guto Langione, faz em toda a talk dele. E desde que ele assumiu a comunidade de Heart Developers, ele fala isso direto para as pessoas novas. Então, é isso, tá ligado? As pessoas que vêm de outra área e estão fazendo migração de carreira, você tem alguma coisa para poder ensinar. Você tem algum nicho, você tem alguma regra de negócio na sua cabeça que nós dev, a gente pode consumir isso para poder fazer algum produto. E nós que é dev, a gente pode te ensinar algumas coisas também. Então, independente de contexto, independente do que você está fazendo, mano, você pode aprender alguma coisa. Do mesmo jeito que eu aprendi que eu consegui mudar um pouco da vida de vocês hoje. Muito obrigado. E essa foi a minha talk. Boa, galera. Salva de palmas aí pro Daniel. Galera, dá um recado aqui. Quem aqui já instalou o app do Roga? Levanta a mão. Pode ser que alguém ainda não tenha instalado. Então, vai... Eu não sei, tá na loja, já acabei de ver aqui, tá na Apple Store e na Play Store, Roga DX. E dentro do app, eu tô com o meu aberto aqui, ó. Vai ser foda para vocês verem daí, mas se ligue aqui. Tem um menu aqui no bottom bar, né? E tem acho que é no botão do meio, não, no segundo botão é a agenda. E nessa agenda, se você encontrar a palestra, por exemplo, se você filtrar pela Arena Roga DX aqui, vai ter a palestra do Daniel aqui de 10 às 11. E todas as palestras vão ter esse botãozinho aqui. Quando você clica na palestra, vai ter um faça uma pergunta. Então, como não foi avisado isso, eu vou até testar aqui. Se eu fizer uma pergunta agora, aparece? Aparece, já tem duas. Caralho, Boa. filho. Tecnologia. Então, reiterar, negócio da porra, né? Quem fez isso aqui funciona, né? Que nem nós dois que faz as coisas não funcionam. Tá ligando, filho? Então, vão fazendo, quem quiser fazer essas perguntas, vão fazendo aqui no app. Então, a primeira pergunta, Daniel, foi do Marcelo Williams. Ele perguntou, Marcelo, você é um filho da puta. Ele perguntou, como o ser humano consegue ser banido do Git? Não, mas eu vou ligar na hora. Então, tá. O Move ele foi não tá no banido canal especificamente porque ele estava fazendo um clone do Nubank, igual todo clone do Nubank. Quem é que já fez um clone do Nubank? Levanta a mão. Vocês não foram banidos, vacilo que tinha. Tô zoando. Mas ele fez um clone do Nubank onde toda vez que você clica, sei lá, mano, em Pix, sai um gemidão do Zap. Só que ele estourou fazendo um vídeo disso. E o repositório dele entrou no trendings do GitHub, e, tipo, mano, quase pegando 1 milhão de estrelas novamente. Projeto merda, dá mais Ibope, né? E aparentemente alguém denunciou. Eu não sei se foi alguém do Nubank, eu não sei se foi alguém do GitHub, eu não sei se foram pessoas invejosas. Só que isso acabou com o portfólio dele. Porque, por exemplo, para a gente que é desenvolvedor, o nosso GitHub é o nosso portfólio. E ele foi banido muito injustamente, onde poderia só ter apagado o repositório. E nem responder. Então, GitHub Brasil... Boa. Infelizmente, algumas coisas a gente não tem como compreender. E a segunda? Ótima pergunta. Matheus. Parabéns, Matheus, pela pergunta. Tem que dar parabéns, né? Porque o primeiro foi miserável, só perguntou sobre o banimento.
Como que faz, se liga aí, Daniel, como é que faz um sistema ser escalável? O que vai determinar se um sistema é escalável ou não? Primeiro, a quantidade de requisições que você está recebendo nele. Tem muita gente que, por exemplo, fala, linguagem X não escala, linguagem Y não escala. Primeiro, se você está tendo requisição suficiente para se preocupar com isso, tem um negócio chamado dinheiro, você compra mais hardware. Existem, por exemplo, sistemas que você escala verticalmente, e existem sistemas que você escala horizontalmente. Quando eu falo verticalmente, eu estou falando que eu vou colocar mais máquinas para poder processar todo o projeto em si, para acessar os bancos de dados, para paralelizar os acessos em si. Agora, verticalmente, você fala, mano, tem uma máquina aqui que tem 10 GB de RAM, não está aguentando. Bota mais RAM e o negócio escala. Só que existem outras tecnologias que podem fazer com que esse escalonamento seja um pouco mais tranquilo de você fazer. Então, você consegue balancear para onde vai algumas requisições e como você consegue também responder o cliente em si. É um tópico legal. Boa. Lá na MongoDB a gente trata exatamente esses casos e o Daniel deu a melhor resposta. O sistema pode ser escalado verticalmente, horizontalmente, e vai determinar se você quer gastar dinheiro ou quer fazer código bom, né? Gasta dinheiro com nós aqui, ó. Dá para mais uma pergunta aqui. Essa aqui é boa, porque ela é mais pessoal. Eu vou juntar as duas. Tá. Tem duas perguntas, a gente vai juntar para fechar. Uma delas é como você começou no PHP e a outra é qual dica você dá para quem está começando a programação web. Então, as duas são parecidas. Nossa, né? que pergunta de filha da puta. Tá, eu tinha uma pessoa muito específica na minha vida, ele já foi de próxima, que foi o meu primeiro mentor e, cara, eu era lá, eu falei, tipo, comecei em joguinho e tudo mais, e na época do Minecraft, eu tinha aprendido um negócio chamado DDoS. Aprendi a fazer um script, pegar um sorteador, sentar e derrubar uns servidores. Acabei que eu comecei a derrubar um servidor num cara que ele era muito foda. E esse cara, depois da terceira vez, ele falou, mano, o que você acha de eu te ensinar a codar mesmo e tu para com essas coisas? Foi a primeira vez que tipo, eu tive um contato com comunidade em si. E durante o ano de 2014 inteiro, ele começou a me ensinar PHP porque a gente estava integrando um Minecraft com um painel de admin em PHP e com o jogo. Eu falei, caralho, dá para fazer isso. Então, foi aí que eu comecei, em 2014. E foi isso. E a segunda é? E a outra é qual dica você daria para quem está iniciando numa carreira web? Carreira web? Mano, eu sou muito contra você pegar uma linguagem de começo. Eu sou contra você aprender a fazer a sua própria documentação. Markdown é a sua vida. Primeiro tópico. Segundo, Linux. Se você acha que você vai ficar fora de Linux, esquece. Depois, aprender HTML, CSS, saber como é que é a estrutura de um browser e um pouquinho do que é uma requisição. Até porque o browser nada mais é que um cliente que faz requisições para um server. Depois, tu pega um JavaScript. Depois, você pega um PHP, um Java para fazer server. Tenha um bom fundamento primeiro, porque você vai estar anos-luz à frente de todo o mercado, mano. Juro por Deus, velho. Mais alguma? Eu ia ler um aqui miserável. Eu vou pegar esse cara depois. Não vou não. Eu vou ser um filho da puta. Galera, eu sugiro então, Daniel, que a gente pode fazer o seguinte. Eu vou pegar só mais uma, para a gente já chamar o próximo. E se vocês quiserem... Primeiro, o Daniel vai estar aqui no evento ainda, vou né, estar Dani? aqui hoje e amanhã. Então, ele vai estar passeando por aí. Quem quiser conversar um pouco mais sobre ele, entender mais sobre as experiências dele, pega dicas, ele vai estar por lá. Mas também, Dani, eu também sugiro que se alguma pergunta aqui a gente não respondeu, depois você mesmo entra lá no app, vai lá e você responde. A galera vai ver que é você. Show. Beleza? Vamos botar essa aqui, porque eu acho que essa daqui é uma pergunta muito boa, eu não vejo ela sendo muito feita. Como atrair contribuidores sendo um completo anônimo? Tá. Essa é boa. Por exemplo, quando eu comecei lá em 2018, eu também era um completo anônimo. Só que eu comecei a entrar em grupo de Facebook, bolha de Twitter, e eu fui falando, eu existo. Se você realmente está querendo ser uma pessoa que vai ser vista e vai ser lembrada, mano, ninguém vai fazer isso por você, a não ser que seja amigo do Neymar. Tem algum amigo do Neymar aqui? Não tem. Então, você vai ter que começar do zero. E você tem que fazer o seu próprio marketing, você vai ter que fazer o seu próprio cronograma, e você vai ter que fazer as suas próprias contribuições. E não só em projetos seus, porque, com todo respeito, é muito complicado você começar a puxar pessoas para contribuir num projeto, sendo que as pessoas não sabem quem é você, o que você faz e o que você coda. Então, eu tenho um amigo meu, que ele é um gringo que está começando também, e eu só conheci ele porque ele chegou aleatoriamente num repositório meu, mandou um pull request, e eu falei, mano, esse repositório está parado já faz 2 anos. Ele mas eu quis contribuir. Falei, tá bom.
Beleza. Tem outros projetos aqui, amigo, você quer? Aí depois eu fui lá e fiz um pull request num projeto dele. Então, você pode fazer essa pequena caminhada para conseguir trazer pessoas e ser reconhecido, mas primeiro você precisa reconhecer pessoas também. Beleza? Boa. Então, resumo da ópera. Para você contribuir e ganhar contribuidores, você tem que entender que você não é ninguém. Você é um Zé Ninguém que começou agora. Baixar a cabeça, pedir ajuda, humildade, rapaziada. paciência, criar conteúdo pra caralho e esperar a hora chegar, né? Demorou 2 anos para eu sair de 10 pessoas me assistindo. Então, cara, nada vai ser do dia para a noite, tá ligado? Tem que ser muito resiliente. Show de bola, parabéns. Galera, uma salva de palmas pro Daniel aí mais uma vez. Parabéns, meu brother, ótima palestra. Valeu, primo. Tamo junto.